Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Avançamos já pelo último mês de 2025, o ano em que o Brasil mandou para a cadeia Jair Bolsonaro e os militares golpistas. Hoje, dia 1º de dezembro de 2025, a gente chega sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo e sempre com a participação da Laura Couto, direto da nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Vamos lá, Rodrigo. Bora lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita viveu um fim de semana de brigas e enfrentamentos. Crise, xingamento, troca de acusações dentro da família Bolsonaro e entre as várias facções em que se divide a extrema-direita. Nós vamos começar justamente por este tema, que gerou uma crise política no principal partido da direita no Brasil. O Partido Liberal acaba de convocar uma reunião de emergência para abafar a crise envolvendo Michele Bolsonaro e os 3 filhos mais velhos de Jair. Está aqui na tela, ó. PL convoca a reunião de emergência para enquadrar a Michele Bolsonaro. Hoje, os 3 filhos mais velhos de Jair, o Carlos, o Flávio e o Eduardo, responderam à madrasta, que abriu uma crise política durante o fim de semana ao implodir o acordo que havia entre os bolsonaristas e o Ciro Gomes para concorrer no Ceará. Você lembra disso, né? O Jair Bolsonaro mandou lá o deputado André Fernandes no Ceará fechar um acordo com o Ciro Gomes para tentar derrotar o PT. Só que a Michele Bolsonaro foi para o Ceará e disse: não é nada disso, vou fazer tudo diferente do que disse o Jair. Tá preso, ter sido eu. Olha, foi gravíssima a crise. A Laura traz mais detalhes sobre isso tudo. Rodrigo, a ideia dessa reunião é dar uma enquadrada na Michele depois do barraco com o André Fernandes, o deputado federal pelo PL, no Ceará. Segundo relatos obtidos pelo jornal O Globo, a reunião na sede do Partido Liberal está prevista para amanhã de tarde e vai contar com a participação, claro, da ex-primeira-dama, Michele, do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, do senador Flávio Bolsonaro e do líder da oposição no Senado, o Rogério Marinho. O clima está bem ruim entre eles, Rodrigo, e segundo um integrante do Partido Liberal, ouvido pelo jornal, a Michele provocou um hecatombe no partido e virou um agente de desestabilização, nas palavras dele. Além disso, esse mesmo integrante disse que o Partido Liberal está do lado do André Fernandes e de saco cheio das maluquices da Michele, Rodrigo. Essa história de a Michele maluquice é complicado. Quer dizer, maluquice é só a hora que a mulher faz uma coisa dessa. O Jair não faz maluquice, né? Mandar passar solda na tornozeleira, aí não é maluquice? O que é isso, hein? Mas vamos embora, vamos continuar explicando esta crise política que começou com as declarações da Michele no Ceará. Retomando um pouco, então, o que aconteceu no fim de semana, foi um domingo de fortes emoções para o lado do bolsonarismo, né? Emoções ruins. Bom, no evento organizado pelo Partido Novo em Fortaleza, o ex-chefe dos procuradores da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, chamou a Michele Bolsonaro de presidenciável ao anunciar os convidados da cerimônia. Então presta atenção, a cerimônia era do Partido Novo, do Deltan Dallagnol, mas a Michele foi convidada, o que já é curioso, porque ela é do Partido Liberal. Aqui ela aparece chorando num dos eventos. Mas daí o Deltan Dallagnol apresenta a Michele como candidata lá no Ceará. Candidata a presidente, o que é também estranho, já que o presidenciável da família é o Flávio, ou não é? Ou tem uma disputa? Tem alguns que querem a Michele e outros que querem o Flávio. Bom, o Deltan e outros lá no Ceará participavam do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. E aí veio o momento mais constrangedor. A Michele puxou a orelha de André Fernandes em público por causa da aliança no Ceará com o ex-governador Ciro Gomes para 2026. Você está entendendo? O evento era do Partido Novo, a Michele do Partido Liberal. Aí ela vai no evento e diz: o nosso candidato a governador é o Girão. Ué, mas não tinha um acordo para apoiarem o Ciro Gomes? Ela diz: não é nada disso. Nós temos aqui na tela a fala, né, transcrita da Michele. Olha só, eu adoro o André Fernandes.
passei em muitos estados falando sobre o orgulho que eu tenho dele, do Nicolas, etc. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Ela está se referindo ao Ciro Gomes, né? Nós vamos nos levantar e vamos trabalhar para eleger o Girão, o improvável. Todo mundo já foi improvável, né? Ela quer dizer, parece improvável eleger o Girão, mas nós vamos apoiar o Girão e não o Ciro Gomes. Gente, a gente quer pacificar, criar unidade, e a gente vê que a pessoa, o Ciro Gomes, não levanta a bandeira branca. Mas como é que ela quer pacificar se ela passa o trator em cima do André Fernandes, que, a mando do Bolsonaro, fechou o acordo com o Ciro Gomes? É uma crise terrível lá na direita. Depois disso tudo, o André Fernandes, esse deputado do PL, que fez papel de otário ali na frente de todo mundo, respondeu, disse que a aliança com Ciro Gomes era um plano do próprio Jair Bolsonaro, que, portanto, está sendo criticado pela Michelle. Vamos ver o que disse André Fernandes numa entrevista. Temos aqui. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida o presidente Valdemar também, só que o acordo é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta, porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará, porque a gente tem que fazer maioria de Senado no Brasil todo, porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa, o presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então, eu não falaria isso em hipótese alguma. Ou seja, ele está dizendo assim, não estou entendendo coisa nenhuma. O Jair e os filhos mandaram eu fazer o acordo com o Ciro, agora vem a mulher dele e diz isso tudo publicamente e ainda me dá uma bronca pública. Laura, só que ficou pior ainda. A situação ficou pior hoje, segunda-feira. Conta pra gente o que aconteceu, porque os filhos do Jair agora entraram em campo e bateram na Michelle. É isso, né, Laura? Rodrigo, olha onde o Ciro Gomes chegou, né? Meu Deus, mas é impressionante como a família Bolsonaro consegue se queimar sozinha. É como se fosse um superpoder, né? Agora há pouco, o Flávio Bolsonaro, que é o possível candidato à presidência da família para 2026, criticou a própria madrasta, Michelle Bolsonaro, nesse barraco com André Fernandes. Olha só o que ele disse à coluna do Metrópolis do jornalista Igor Gadelha, abre aspas. A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora, Rodrigo. Autoritária e constrangedora é a nossa chamada principal hoje aqui no ICL Urgente. É uma crítica de um senador contra uma ex-primeira-dama, mas é uma crítica do enteado à madrasta. É uma crise familiar, uma crise política. Né? Bom, o Flávio não foi o único filho do Jair a criticar publicamente a Michelle. Os outros irmãos, Carlos e Eduardo, também entraram na onda. Olha o que o Carluxo postou agora há pouco no X. Tá aqui, ó. Carlos Bolsonaro. Meu irmão Flávio está certo. Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. Respeitar a liderança do meu pai. Ele dá a entender que a Michelle não está respeitando os acordos e a liderança do Jair. É o que está na entrelinha. Né? Teve a resposta também do Eduardo, o outro filho. Vamos ver? Eduardo também postou. Está aqui, ó. Meu irmão Flávio está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi, aliás, um mau acordo, pra você explicar para ele que é com U, né? Mas tudo bem. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Bom, é isso que dá também, né? Esses movimentos em que o líder fala, todo mundo tem que se ajoelhar, não pode questionar. De qualquer maneira, está aí estabelecida a crise. Vamos repetir para quem pegou pela metade. Michelle Bolsonaro foi ao Ceará e implodiu o acordo entre o bolsonarismo e o Ciro Gomes, que ficou fazendo papel de otário. Né? Não sei se vai para Paris de novo. E aí, depois que a Michelle fez isso,
os filhos entraram em campo, disseram que ela é autoritária, agiu de forma constrangedora e não respeita a liderança de Jair Bolsonaro. Qual vai ser o desfecho? Vamos ver. Tem reunião convocada para amanhã na sede do PL lá em Brasília. De qualquer maneira, é um desgaste tremendo, principalmente para Ciro Gomes e para André Fernandes, que fazem papel de perdidos, né? Ficam perdidos no meio do tiroteio, mostram que não mandam em nada, que são paus mandados. O que o Jair manda, depois a Michelle desmanda, ficaram perdidos no meio desse tiroteio. Só que os barracos na extrema-direita não acabaram por aí no fim de semana. Não foi só dentro da família Bolsonaro. Teve MBL contra bolsonarismo, direita contra direita. Laura traz mais detalhes pra gente. Rodrigo, essa treta é uma salada mista azeda de figurões da direita, né? Ciro Gomes, Deltan Dallagnol, família Bolsonaro, e quem também entrou na briga foi o famoso MBL, aquele movimento de extrema-direita que acabou virando o Partido Missão. Só para completar a lista de gente boa, né? E no palanque, o candidato à presidência do Missão, o Renan Santos, falou que quer acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Dá para perceber que o clima não está muito legal entre eles, Rodrigo. Vamos conferir o vídeo. Quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Você enterrou a nossa revolução. Você enterrou a nossa revolução. Mas nós não morremos, Flávio Bolsonaro. Você, Flávio Bolsonaro, você, Jair Bolsonaro, vocês devolveram o Lula ao poder. O mesmo Lula que nós prendemos em 2018. Vocês viram aí as imagens, é de um congresso de fundação aí do Missão, MBL. Parece uma cena bizarra, né? Porque ele faz o discurso com uma espada na mão. A gente acha estranho, mas tem toda uma linguagem aqui para dialogar com os mais jovens, com histórias aí de games e tal. Então, é o Missão que se apresenta como a extrema-direita mais jovem, batendo na extrema-direita bolsonarista. Esse Renan está se apresentando como candidato a presidente pelo MBL. E com a espada na mão disse, eu vou acabar com a sua raça, e chamou o Flávio Bolsonaro de corrupto. O curioso é que quem faz parte do Partido Missão e do MBL, inclusive está aqui, né, no palco, é o Kim Kataguiri. E sabe como é que ele ficou famoso? Em 2016, tirou foto do lado do Bolsonaro, durante o golpe contra a Dilma. Olha a foto aí, ó. Então, o Kim Kataguiri ontem estava lá ouvindo o amiguinho dele, Renan, dizer que Bolsonaro é corrupto, que vai acabar com a raça da família Bolsonaro. Só que ele esteve, né, eles estiveram ao lado do Bolsonaro no golpe contra a Dilma. E falando no MBL, teve barraco também de ex-integrante do MBL, acusando o partido de envolvimento com os corruptos investigados pela Polícia Federal. Tudo isso no fim de semana, gente. Família Bolsonaro, ataque contra o Flávio por parte desse Renan e briga entre eles. Laura, fogo no parquinho, Laura. Rodrigo, é tanto barraco que eu vou me perder, né? Mas o drama da extrema-direita ganha novas camadas a cada dia. Essa história é o seguinte, o Fernando Holliday, que é um ex-membro do MBL, hoje vive à base de críticas do movimento e do Partido Missão, que na prática é a mesma coisa com outro nome, né? Recentemente, o Holliday ele não deixou passar o escândalo do dirigente do MBL com um esquema bilionário de sonegação envolvendo a refinaria Refit. Olha só o que ele disse no X. Abre aspas. O Missão, do MBL, era financiado pelo Beraldo, que operava no grupo Refit, e que estava num esquema bilionário de sonegação, que envolvia pessoas ligadas ao PCC e que poderia estar envolvido em um caixa 2 para alguns do Centrão. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, Rodrigo. Foi isso que ele disse, ele jogou tudo no ventilador, né? Ele jogou no ventilador, para quem se perdeu aí, o Fernando Holliday foi do MBL. Quando o MBL rompe com o bolsonarismo, ele fica com o Bolsonaro. E agora o Fernando Holliday está dizendo o seguinte, olha, o MBL, vocês estão aí se lançando como partido limpinho, mas vocês têm uma ligação com esse Beraldo, que além de ser comentarista da Jovem Pan, era um operador do esquema da Refit. Olha, o que apareceu nesse fim de semana de evento, em que os membros do MBL participam, financiados os eventos pela Refit, e a Refit é considerada hoje o grupo de maiores sonegadores do Brasil, MBL, Partido Missão, enrolado com esses investigados por corrupção.
É isso. Bom, no fim de semana também houve um ato, né, que era para ser um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Mas foi um fiasco completo, uma manifestação completamente esvaziada. Está aí a manchete. O ato reuniu em Brasília, atenção, um total de 130 pessoas. Deu para contar assim, ó. 130 pessoas pedindo anistia. É menos do que, como escreveu o nosso redator aqui, é menos do que o samba lá perto de casa. Bom, foi tão pouca adesão que o evento terminou às 4 da tarde, antes do horário combinado, que era das 2 às 17. Olha só as imagens um pouco deprimentes. Se o bolsonarismo está dependendo disso daí para virar o jogo, já era por Jair Bolsonaro. Agora a preocupação é menos isso aqui, ó, e mais como é que vai lidar com a comida na cadeia, né, Jair Bolsonaro? A vida da mulher do preso, hein? Michele Bolsonaro um dia causa confusão no Ceará e no dia seguinte está visitando o Jair na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes liberou mais uma visita da Michele hoje. O Moraes liberou também o apetite gourmet do ex-presidente, autorizando a entrada de 3 pessoas para entregar as marmitas da Michele. Tudo isso sob fiscalização da PF. É isso mesmo, Laura? Rodrigo, Jair é ruim de fuga, mas conseguiu escapar do mexidão da PF, né? Agora as marmitas vão passar por um processo de fiscalização e registro do que for entregue, mediante, claro, um termo de responsabilidade a ser assinado pelos entregadores. E sobre quem vai entregar as marmitas? O Moraes liberou 3 pessoas. O irmão da Michele, que chama Carlos Torres, o ex-assessor presidencial Marcos Ibiapina, e o tenente Kelso dos Santos. Mas não foi só isso, Rodrigo. Como você já citou, na próxima quinta-feira, no período da manhã, a ex-primeira-dama Michele vai estar acompanhada da filha Laura para visitar o marido Jair Bolsonaro. E no mesmo dia, o filho 02, o Carlos Bolsonaro, também vai poder visitar o pai Jair, seguindo as mesmas regras e na mesma faixa de horário. Agora a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Rodrigo? Eu tô ansiosa por essa novela. Não, vai ser uma lavação de roupa suja na cadeia. Porque imagina, o Jair vai chegar, Michele, o que você foi falar no Ceará? De tarde, depois vai o Carlos, no mesmo dia, visitar. Ô, meu pai, Jair, tem que segurar aí a madrasta, que ela tá falando demais, tá te desautorizando no Ceará. Você imagina a lavação de roupa suja do Jair com a família nessas visitas, né, autorizadas para a próxima quinta-feira. A gente vai seguir acompanhando o desdobramento dessas questões. E eu queria aqui avisar você que acompanha aqui as nossas análises e o nosso noticiário no ICL Urgente. Você pode ajudar a gente a ficar ainda mais forte nas redes sociais. Olha só, o nosso perfil no Instagram está pertinho de completar 1 milhão de seguidores. Então a gente está fazendo aqui uma campanha para aqueles e aquelas que nos assistem. Se você ainda não é inscrito, vai lá, ó, está com 981 mil seguidores. 981, faltam só 19 mil para a gente bater em 1 milhão. Então a campanha é essa. Entra na nossa conta no Instagram do ICL Notícias e você passa a seguir o ICL para a gente chegar logo a 1 milhão. É isso aí, a gente agradece muito também essa ajuda da nossa comunidade. Vamos seguir aqui com o noticiário. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma perícia relacionada ao general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI e foi preso pela trama golpista. Está na manchete aqui na tela. Moraes avalia pedir perícia sobre saúde, né? Porque a defesa do Heleno, olha só o que fez a defesa do Heleno, voltou atrás, corrigiu aquela informação de que o general Heleno tinha sido diagnosticado com Alzheimer em 2018, porque ele está querendo escapar da cadeia. Então ele diz, olha, eu estou doente, eu tenho Alzheimer desde 2018. Todo mundo estranhou, porque como é que ele foi ministro do Jair já tendo Alzheimer? O Alexandre de Moraes, inclusive, pediu, escuta, você foi ministro, você avisou o governo que você tinha Alzheimer? Cadê os exames? Agora a defesa viu que pegou mal e está dizendo, não, a gente deu uma informação errada, ele tinha Alzheimer, mas não era desde 2018. A Laura tem mais detalhes sobre essas idas e vindas do general Heleno. Laura. Rodrigo, os advogados do general Heleno apresentaram um novo relatório, dessa vez afirmando que o diagnóstico foi dado no início desse ano de 2025. E com esse vai e volta, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a defesa do Heleno apresente mais esclarecimentos sobre essa doença do Alzheimer no prazo de 5 dias. Além disso, a intenção dessa perícia, que agora há pouco, inclusive, Rodrigo, o Alexandre de Moraes determinou de fato, não está mais avaliando, é checar se o quadro de saúde do militar é de fato delicado mesmo. O Heleno cumpre pena em regime fechado há mais de uma semana,
Viana, no Comando Militar do Planalto, que fica em Brasília, e a defesa quer que o general cumpra a pena em regime domiciliar por conta desse quadro mental dele. E a PGR já se manifestou a favor. Laura, é uma história importante, porque os bolsonaristas valentões, o general Heleno era um que fazia gracinha, gritava até nas convenções lá do partido, né, dizendo se gritar, pegar centrão, não fica um. Depois fez plano golpista, anotou na caderneta e agora, para fugir da cadeia, está dizendo que tem Alzheimer. Se for verdade, é algo sério, precisa tratar. Agora tem que esclarecer melhor. Daqui a pouquinho, no ICL Notícias, segunda edição, Heloísa Vilela, ao vivo, traz atualizações sobre essa história do general Heleno com Alzheimer. Já, já. Você fica com a gente que vem mais atualizações no N2. Mas falando nos golpistas, tem mais um personagem aqui entre os covardões, né? Covarde. O deputado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos após ser condenado nesse mesmo julgamento aí do Bolsonaro e do Heleno, achou de bom tom desafiar publicamente o ministro Alexandre de Moraes. Num vídeo publicado hoje nas redes sociais, Ramagem diz o seguinte, nós temos aqui as aspas do Ramagem desafiando o Alexandre de Moraes, podemos colocar na tela aqui, ó. Se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para minha extradição, ele vai ter que remeter para análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve, ou seja, vai ter que remeter na íntegra. Então eu peço, traga para análise dos americanos essa ação, que nós vamos ver uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora, diz o Ramagem, dobrando a aposta, atacando e fazendo uma espécie de um desafio ao Alexandre de Moraes. Será que ele ganha ou perde esse desafio? Até agora, quem apostou contra o Alexandre de Moraes perdeu. Quem disse que ia fechar o Supremo com cabo e um soldado perdeu. Quem disse que jamais obedeceria uma ordem do Alexandre de Moraes e o chamou de canalha na Avenida Paulista perdeu, está em cana com 27 anos. É o Jair Bolsonaro. O Ramagem está fazendo a mesma aposta. Lembrando que o deputado saiu clandestinamente do país em setembro. A Polícia Federal apura se ele teria deixado o Brasil por Boa Vista, capital de Roraima, e depois seguido para os Estados Unidos, passando talvez pela Guiana. Se o STF pedir a extradição de Ramagem, a Corte precisaria primeiro fazer a solicitação ao governo, ao executivo brasileiro, que seria então o responsável por apresentar esse pedido formal ao governo Trump. A palavra final é do governo dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos negaram já a extradição do blogueiro Alan dos Santos, também foragido desde 2021. Vamos mudar de assunto, falar sobre o tensionamento entre Lula e o Centrão lá no Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parece irredutível em apoiar a candidatura de Jorge Messias. Não quer apoiar de jeito nenhum. Está irredutível em relação a isso. Em nota, Alcolumbre criticou a demora do presidente Lula em enviar a mensagem oficial com a indicação do Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso, porque o Lula está usando essa estratégia. Não entrega a nota, porque daí o Ramagem não pode, não entrega a indicação oficial, o Ramagem não pode marcar a sessão em que isso seria analisado. Porque o Ramagem quer uma sessão rápida para o Messias não ter tempo de conversar com os senadores. Alcolumbre publicou esta nota aqui, dizendo que o Senado está perplexo e sugeriu que Lula busca interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa. Aqui nós temos alguns trechos, Nenhum poder deve se julgar acima do outro. É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências serão resolvidas por ajuste de interesse fisiológico. Falsas impressões, cargos e emendas. Alcolumbre, cara de pau, rapaz. Que cara de pau. Aqui no finalzinho, se puder voltar aqui com o documento, aqui no telão ainda, ele diz, absolutamente, da parte dessa presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente. Sendo que ele, Alcolumbre, que está sendo acusado de interferir indevidamente, ele quer usurpar, tirar do presidente da República o direito de indicar o seu nome. O Lula quer indicar o Messias, o Alcolumbre cismou que tinha que ser o Rodrigo Pacheco. E não quer facilitar as coisas e está usando todas as estratégias para bloquear a indicação do Messias. Alcolumbre defendeu o prazo imposto para a sabatina, marcada para o dia 10 de dezembro, a próxima quarta-feira. Com a crise se ampliando, ministros e assessores próximos ao presidente Lula passaram a discutir até novos nomes. Tem até um plano B aqui, eu tenho um pouco de dúvida. Tem um nome ventilado aqui que, se o Messias não passar, o Lula poderia indicar Simone Tebet para o Supremo. Será? Ela tem formação jurídica. Não é propriamente uma jurista, mas tem formação jurídica. Lula insiste no plano A.
que é o Messias. Laura, conta pra gente. Rodrigo, o presidente Lula disse a assessores que deseja negociar pessoalmente a indicação do Messias, mas que espera um gesto de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também quer entrar nessa mesa de negociação. O Lula também deixou claro que caso o Alcolumbre derrote o candidato dele, o Messias, isso vai sacramentar o fim da relação entre os dois. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também entrou no conflito, mas para botar panos quentes, e ela escolheu uma abordagem conciliadora para administrar essa crise. A Gleisi utilizou as redes sociais para falar que possui o mais alto respeito e reconhecimento pelo Alcolumbre, nas palavras dela, negando qualquer tipo de negociação envolvendo cargos e emendas. Outros ministros do Lula também telefonaram para jornalistas, afirmando que o Alcolumbre não está exigindo nada do governo, Rodrigo. A informação que eu tenho é outra. Eu fui conversar com algumas pessoas nesse fim de semana e escutei que o Alcolumbre colocou na mesa as suas exigências, cargos, inclusive nomeação, para o Banco do Brasil em troca de facilitar as coisas para o Messias. E que se ele for para o enfrentamento, o Lula vai tirar todos os cargos que o Alcolumbre tem indicados no governo federal e vai virar uma guerra total. Não é bom para ninguém, mas eu diria que o Alcolumbre nessa pode perder mais do que o Lula. O presidente da República chamou o senador Weverton Rocha, relator da indicação de Messias no Senado, para uma conversa. Está aqui o Weverton, é esse senador que é do PDT do Maranhão. Ele é vice-líder do governo, já sinalizou que vai apresentar um relatório favorável a Messias. O Lula quer articular com o Weverton. A reunião vai acontecer ainda nesta segunda-feira. Vamos falar do escândalo do Banco Master. Você viu que o banqueiro foi liberado, né? Ganhou uma saída aí, saiu da prisão. Mas virou uma verdadeira caixa de Pandora. Você abre a caixa e tem cada vez um personagem novo. Agora, documentos obtidos pela revista Fórum indicam que um ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Cidadania, chamado Ronaldo Vieira Bento, tem ligações ou teria ligações também com o Master. Olha só a história. O Bento deixou o comando do Ministério da Cidadania e assumiu cargos estratégicos em empresas associadas ao Banco Master. E qual é o problema disso? É que ele agiu nas duas pontas. Ele, como ministro, tomou decisões que depois ajudaram as empresas nas quais ele foi trabalhar. A Laura explica pra gente esse nome novo que surgiu aí. Laura. Rodrigo, a história é o seguinte. Registros apontam o Ronaldo Bento como administrador de duas instituições criadas a partir do antigo Banco Voiter, em uma reestruturação que separou os ativos do Banco Master. Só que tem um detalhe. Na época do governo Bolsonaro, o Bento ajudou a abrir um mercado de empréstimos consignados sobre benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, que é aquele Bolsa Família repaginado do Bolsonaro. Só que pouco tempo depois, ele assumiu a administração de empresas que lucraram com esse modelo de endividamento. Ou seja, ele criou o problema e depois vendeu a solução, Rodrigo. É isso, ele como ministro facilitou essa ideia de que você poderia ter empréstimo consignado. Você sabe, né? Empréstimo consignado tem vinculado à aposentadoria e tal, também vinculado ao Auxílio Brasil. Os bancos amaram. E depois ele foi trabalhar, por coincidência, num braço do Banco Master que lida justamente com esse tipo de empréstimo. Falando em Banco Master, a investigação da Polícia Federal apontou que o BRB, o Banco Estatal, o Banco Regional de Brasília, atuou para tentar mesmo adiar a liquidação, que era iminente, da instituição controlada por Daniel Vorcaro. Está na manchete aqui da Folha, ó. A ideia era manter o banco funcionando, né? Garantir liquidez ao Master, né? Aceitando parcelar a cobrança do dinheiro referente a créditos fraudulentos. Então, a ideia era salvar, ou pelo menos adiar a quebra do banco, para permitir que o Vorcaro tomasse as medidas aí de proteção, talvez, do seu patrimônio. Que bonzinho, né? O BRB tentando salvar o amigo da falência. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria aqui ao vivo no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, mas você fique por aí, vem aí o N2, né? Antes do N2, no entanto, eu tenho um aviso aqui para você. Seguem abertas as matrículas para a primeira pós-graduação do Brasil em Teoria Crítica da Sociedade. Está aqui na tela. Você lembra? Foi lançada semana passada. É uma parceria do ICL com a FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política. Teoria Crítica da Sociedade. Como é que você participa? Faz a sua matrícula em iclurgente.com.br. Né? É uma pós-graduação que tem super nomes aí acadêmicos como Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elia Jabur e muitos outros. Não perca, se inscreva já em iclurgente.com.br. Agora sim, vem aí o N2, hoje com a Roberta Garcia, Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá, Heloísa Vilela de Brasília e toda a nossa equipe e os nossos convidados.
O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.